Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 26 e 27. É 4, né? É. Vamos ler juntos? Isso é bem para nós mesmo. É uma orientação dada pelo apóstolo São Paulo com o intuito de fazer a gente viver um pouquinho melhor. Ele diz assim, vamos juntos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês sobre um sentimento muito comum, muito normal até, que é a ira, a raiva que a gente tem e a ira que aqui e ali se desponta na gente. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele consegue compreender muito bem a indignação, Ele compreende muito bem a ira e sabe também que a ira é um sentimento que aflora no momento em que nós nos sentimos de alguma maneira pressionados ou afrontados. A gente tem esse sentimento e a Bíblia acha ele legítimo, não tem nenhum problema. Ela somente diz que se nós pudermos realmente evitar, que é melhor para nós, mas há um reconhecimento dessa reação, desse sentimento. Mas o grande problema que nós podemos observar aqui dentro da palavra de Deus é que às vezes esses sentimentos eles dão brecha. Dependendo como você lida com eles, dependendo como você se permite a ação deles em você, isso pode ser uma brecha que pode gerar o pecado lá na frente por conta dessa brecha ser aberta. Existem pessoas que conseguem lidar muito bem com esses impulsos. Existem aqueles que são por natureza fleumáticos, que é um tipo de personalidade em que a pessoa consegue se controlar bem, mas existe aqueles que já têm uma personalidade na qual esse tipo de sentimento acaba encontrando muito espaço nas reações da pessoa, que são aqueles que têm aquela personalidade que são chamados de coléricos, ou às vezes até mesmo sanguíneos, que são extremamente emocionais, que às vezes esse sentimento vem e acaba gerando outros problemas e puxando outras dificuldades. E vocês sabem que o diabo, ele não para de cercar as pessoas. Baseado pelo que diz a Bíblia, nos falou o apóstolo São Pedro, disse que ele é como um leão que ruge, que fica procurando uma presa para poder devorar, ele fica esperando uma oportunidade. Enquanto essa oportunidade não chega, ele fica proporcionando, então, exatamente oportunidades para que você desequilibre, para que você realmente venha desajustar, para poder dar um espaço para que ele possa entrar e no momento em que ele entra, poder então causar aquilo que é típico da natureza dele, segundo o que falou Jesus, que está lá em João 10:10, que diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o que é que ele quer matar? Ele quer matar você. De uma maneira não tão literal, tentar simplesmente acabar com você em outros sentidos. Se ele puder tirar a vida, claro que ele faz. Ele tenta roubar coisas que são valores importantes para você estar bem com Deus, como a tua paz, o teu equilíbrio, a tua paciência. É uma das coisas que ele tenta roubar exatamente para poder desajustar você e encontrar cada vez mais espaço para poder agir. E através então dessas oportunidades que ele tem, gerar muitas vezes as destruições, que é alguma coisa típica dele, que tem exatamente como objetivo, exatamente isso, de tentar travar a tua vida, de limitar você e de dificultar toda a tua convivência e o teu relacionamento com Deus. Paulo, o apóstolo, ele sabe da nossa natureza. Ele sabe que muitas vezes o inimigo das nossas vidas
só está precisando de um gatilho para poder disparar, um startzinho para poder criar a situação. Ele vem e diz para nós: olha, você pode se irar, disse ele, mas tente não pecar. Você pode ficar com raiva, é até legítimo você se indignar, mas não deixe essa indignação ou essa ira se transformar em pecado. Quando é que essa ira se transforma em pecado? É quando o gatilho é disparado, e por conta então dessa raiva, dessa ira, você começa então a pecar nas coisas que você fala principalmente. Tem pessoas que são ótimas pessoas enquanto não estão com raiva. Mas os momentos que eles ficam irados, eles perdem controle de tudo. Das suas ações e das suas reações. Às vezes falam mal, espraguejam, murmuram. Quando se sente afetado nos seus interesses, que dispara o gatilho da indignação ou da ira, a pessoa blasfema, procura blasfemar. O que é blasfemar? É falar mal de Deus, mas quando a Bíblia fala blasfêmia, ela não entende blasfêmia só quando as palavras mal proferidas são contra Deus, mas contra o seu próximo, o seu semelhante também. Aí se caracteriza o pecado. Pessoa que às vezes, que quando fica com raiva, ele desconhece a amizade, ele desconhece pessoas que lhes fazem bem, ele desconhece a pessoa que realmente é bênção na vida dele, muitas vezes como a esposa, como o amigo, como o companheiro, como aquela pessoa próxima, e ele passa por cima de tudo aquilo que existe de construído, de afeto, de amizade, de respeito, de carinho, e ele simplesmente desconhece todas essas coisas, e a ira dá lugar a certo ponto que ele passa por cima de tudo isso, e destila as agressões verbais e às vezes a demonstração de ódio, de resistência e de raiva, que simplesmente vai criando uma situação de enfermidade na alma e que vai dando lugar para o diabo. É assim que se estabelecem as brechas na vida da gente. Eu mandei ela colocar uma foto, que colocou, que eu acho uma foto, eu disse, coloca bem rápido e tira, que é uma foto muito afrontosa e agressiva, mas coloca de novo, só para explicar para vocês, que essa foto eu achei interessante. A brecha. Procura entrar na brecha. Tira. Procura entrar na brecha. Que brecha é essa? Que nós estamos dando. Que nós estamos dando, que se constrói exatamente nessas reações que nós temos, que vão e que dão a brecha para que haja esse acesso, e a consequência desse acesso é que vem o domínio, porque é dado lugar para ele. Esse lugar é dado em nós, muitas vezes nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa própria casa, com as coisas que nós falamos em casa, com as coisas que nós falamos no meio dos nossos relacionamentos familiares. As brechas vão sendo dadas e ele vai entrando, quando vê, ele vai fazer aquilo que é a natureza dele, causar a destruição. Quais são essas brechas? Elas são alimentadas por essa ira que vem e é dado um combustível chamado orgulho e vaidade, que vem, que aprimora a nossa capacidade de agressão, e às vezes dentro da nossa casa nós brigamos, nós afetamos, nós diminuímos as pessoas, nós humilhamos, nós batemos bocas, usamos de palavrões dentro de casa no momento de raiva e de embate e começamos a falar besteira.
nos descontrolamos. Se pudermos abater e esganar a pessoa, nós vamos abatendo e esganando. Por quê? Porque nós ficamos irados, mas começamos a dar lugar e começamos a pecar, nós descontrolamos e de repente, quando a gente vê, nós nos tornamos ameaçadores. Quem está conosco em embate com a gente tem que recuar, porque senão corre risco de ser simplesmente esganado pela gente. E às vezes a gente nem fala nada. A ira é tão grande que a gente fica simplesmente contendo aquilo em nós e passamos a ter outras reações que dá lugar também, mas que fica ali internalizado. O nosso ódio, o nosso ressentimento, a nossa raiva, e tudo isso vai abrindo essas brechas para que o inimigo realmente tenha lugar para poder penetrar. Vai simplesmente se fossilizando exatamente esses sentimentos ruins. E na medida que isso vai se fossilizando em nós, fica fossilizado em nós, eu acho que é a palavra certa, então o que acontece? Nós vamos ficando então pessoas difíceis, pessoas fechadas, pessoas que vai dando lugar o tempo todo. Quando a gente percebe, um monte de coisa está acontecendo de forma ruim, negativa na nossa vida, porque o lugar foi dado para que ele entre e gere esse tipo de dificuldade. Por isso Paulo dizendo, olha, você fica com raiva, tudo bem, mas não peque, disse ele. E não dê lugar para o diabo, disse ele. No momento que você dá vazão à ira, ao ressentimento, o ódio, a raiva e a tudo aquilo que é negativo, saiba que uma brecha está sendo aberta. E quando essa brecha é aberta, que o inimigo entra, a principal intenção dele, o objetivo, é nos destruir, é nos causar mal e nos trazer dificuldades. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, em outro texto, para você ver que isso está escrito no Novo Testamento e no Velho também. Salmo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Esse salmo é um salmo que a gente deve ler quando a gente vai dormir. Quando você dorme, você lê o salmo número 4, e quando você acorda, você lê o salmo número 5. E diz o salmo assim, irai-vos e não pequeis, mais uma vez. Consultai no travesseiro o coração e sossega. Se você tem motivo para estar se chateando, para estar irado, coloca a cabeça e te acalma. Não dá vazão, sossega, espera, que você vai acordar no outro dia melhor. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz para você não deixar se pôr o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Para você não guardar a raiva, o ressentimento, a ira para o dia seguinte. Para você dormir e isso aí se acabar e você amanhecer o dia para um novo dia. Diga glória a Deus. Sem trazer fossilizado dentro de você aquele sentimento ruim, daquele momento, daquela situação que de repente criou uma possibilidade do gatilho ser disparado e levar você a uma atitude que viesse dar lugar ao inimigo. Às vezes as pessoas não prestam atenção nesses detalhes e ficam orando a Deus, Senhor, abençoa a minha casa. A minha casa está tendo muita briga. Na minha casa ninguém se entende. Quando você chega numa casa, que uma casa ela fica movida a briga, a contenda, a embate, é porque a brecha já foi aberta. Já se deu o lugar. E o pedido correto é pedir, Deus, me ensina a ficar calmo. Deus, me dá paciência. Aí você começa a pedir para Deus o contrário, que vai ser a única forma de você poder neutralizar essas ações que abrem essas brechas. Me ensina a ficar calmo, me ensina a ter paciência. Você começa a pedir para Deus. Me ensina a ser manso, a não dar vazão às reações que às vezes
afloram em mim, que me levam a tomar atitudes que são atitudes que só potencializam um problema que já está ruim e que abrem brechas para a penetração maligna. Aí você pede isso para Deus, aí você neutraliza. E aí o rei Davi está dizendo, não, você faz o seguinte, fique com raiva, mas não peque. Coloca a tua cabeça no travesseiro, dorme, de manhã acorda. E não deixa essa ira chegar para o dia seguinte. Não deixa se pôr o sol com isso aí. Não vá dormir com essa raiva, não dá para dormir com essa ira, mas que ela cesse ali e que no dia seguinte tudo esteja novo e que você não dê um lugar para não potencializar ou não piorar aquilo que já está difícil. Essa é a orientação do apóstolo São Paulo, ou do apóstolo São Paulo e do rei Davi para nós. Vamos ver mais alguma coisinha que é que nos diz a palavra de Deus? Tiago 4, 7, 8. Olha o que aqui diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar a Deus? É se submeter a Deus. O que é se submeter a Deus? Às vezes a vontade que você tem é de fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Mas você para e diz, eu estou submetido a Deus. Deus quer que eu faça isso? Não. A minha vontade é essa. Mas eu começo a sujeitar a Deus, eu vou fazer como Ele pede que eu faça. Amém? A minha vontade é agredir. A minha vontade é falar mal. A minha vontade é destratar. A minha vontade é desfazer da pessoa. A minha vontade é desganar. A minha vontade é de machucá-lo. Mas você diz, mas eu não vou fazer nada disso. Como a minha vontade ela não tem relevância, porque eu estou sujeito a Deus, aquilo que Deus manda que eu faça, eu dou uma recuada e digo, eu posso estar com vontade de fazer isso, mas eu não faço porque eu estou submetido a Deus e a vontade dele não prevalece. A vontade dele é que prevalece sobre mim. Quando você faz isso, você se sujeita a Deus e o inimigo espera que a brecha seja aberta. Como a brecha não é aberta, ele vai fugir de você. Por quê? Porque ele espera que você tenha uma reação abrindo aquela brecha para ele poder entrar. E como você não abriu, porque você não deu vazão à sua ira, à sua raiva, o seu revídio, o seu ódio, o seu ressentimento, a sua indignação, ele não tem espaço, Deus prevalece, ele tem que ir embora. Diga glória a Deus. Isso já é Tiago falando. Todo homem que andou com Jesus e que aprendeu. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, se achegue a Deus. Em vez de dar vazão a você e se achegar ao maligno, por conta da mágoa, do ressentimento e de qualquer outra atitude que não seja realmente nobre diante dos olhos de Deus, você acaba, então, simplesmente tentando fazer tudo diferente, se achegando a Deus, para que Ele se achegue a você. Aí você se purifica a mão como pecador e você fica com o ânimo dobrado, com a mão limpa e se fortalece para poder fazer aquilo que Deus realmente está querendo que você faça. Ânimo dobro, é isso. Ânimo dobrado, você tem que realmente se animar para poder fazer as coisas para Deus da maneira como Deus está querendo. São essas coisas que fazem a diferença para os olhos de Deus. A sua capacidade de ficar calado, de ser sábio, a sua capacidade de ter sabedoria, a sua capacidade de não guardar mágoa, de não guardar ressentimentos. Se existe para Deus uma das coisas piores é você internalizar exatamente sentimentos ruins, de ódio, de raiva, de ira. Essas coisas são péssimas dentro de você. Elas abrem um portal maligno para a entrada exatamente de outras coisas ruins que vêm e que simplesmente desestruturam toda a tua vida.
Deus tenta nos ensinar essas coisas e nos mostrar que a maneira de sermos abençoados é exatamente nos fechando para essas coisas, nos fechando para essas brechas. Não tenha raiva de ninguém. Não guarde ressentimento de ninguém. Não alimente ódio. A Bíblia diz que o ódio, o que acontece, ele apodrece os nossos ossos. Jamais resista a alguém, em hipótese alguma. A Bíblia diz que você tem que ter sentimento de amor para com as pessoas com quem você convive, que são para o seu próximo. De misericórdia. Essa é a única maneira de poder, então, receber misericórdia de Deus também. É quando nós aprendemos o caminho da misericórdia. Não é com a ira, não é com ódio, com a resistência de qualquer espécie, que você realmente vai se tornar uma pessoa forte diante de Deus. Não é. Tiago falou isso aí. É só até aí, né? E diz mais ainda. No Colossenses 3, 8, 10. Alguma coisa sobre isso ainda. Diz o seguinte: e vós, revestir-vos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É uma proposta para mim e para você. Para nós nos revestirmos simplesmente quê? Do novo homem. Aquele homem que não conhecia a Deus é uma coisa, mas esse homem que conhece a Deus é outra coisa. E quando a Bíblia fala em homem, ela não está se referindo especificamente ao homem, só ao homem, né? Está se referindo à mulher também. Está se referindo à mulher. E diz a palavra de Deus que você tem que deixar a sua nova natureza aflorar em você. Senão não tem bênção de Deus. Deus às vezes coloca você dentro das situações para você desenvolver a paciência, desenvolver a sua sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade de decidir certo, de escolher certo. É quando você toma a decisão certa de poder agir dentro de uma situação e você opta pela decisão certa. Isso é sabedoria. E a Bíblia diz que isso é uma capacidade dada por Deus, que com certeza está à disposição dessa pessoa que é o novo homem, que é revestido do novo homem, que se tornou uma nova pessoa e vivendo segundo a imagem daquele que o criou, se torna uma nova criatura. Mas às vezes a gente é da igreja e as nossas atitudes elas são totalmente contrárias de tudo aquilo que nós temos aprendido. Mas nós queremos então sermos abençoados. Queremos que Deus nos abençoe se continuamos com todo aquele sentimento que é típico de alguém que não teve a sua vida transformada. Do que adianta? Não gera bênção. Não geram confirmações de promessas sobre as nossas vidas, porque quando você se submete a Deus para fazer como Ele está pedindo, aí sim você está dando lugar para Deus agir. Mas quando você age ao contrário daquilo que Deus está querendo que você venha agir, você não está dando lugar para Ele agir. Você está dando lugar ao diabo para ele agir. Aí começam todas as dificuldades que se estabelecem no mundo espiritual e muitas vezes a gente não tem realmente percepção com respeito a essas questões. Paulo ainda falando aos irmãos de Colosso, ele disse: e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Verso seguinte: no qual não pode haver, Deus disse, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo,
livre, porém Cristo tudo em todo. Não importa qual seja a pessoa, não importa qual seja a classe social, quando Deus vem e transforma, pode ser qualquer pessoa, Paulo estava querendo dizer. Não importa se não está preso em determinados dogmas religiosos, que no caso aí ele falava a circuncisão, mas que Deus age em tudo e em todo de uma maneira igualitária, quando a pessoa abre essa brecha para Deus entrar. Investir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, né? Esse ternos aí a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que lê o pé da letra e pensa que é eterno, né? Mas é atitude, é atitude. Todo mundo sabe, graças a Deus. Ternos de afeto e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Essas coisas aqui dão lugar para Deus, diga glória a Deus. Afetuoso. Você é afetuoso? Tem gente que às vezes é tão estranho, é tão frio com as pessoas. Tem gente que só é afetuoso com quem ele quer ser. Para outros ele despreza, ele vira as costas. A proposta de afeto é para você ser afetuoso. Não é para você ter atitude de afeto com algumas pessoas. Mas o que dá lugar a Deus é você aprender a ser uma pessoa afetuosa. As pessoas afetuosas, elas estão abertas para Deus realmente agir nelas, porque junto com o afeto puxa junto a misericórdia. As pessoas afetuosas, elas são carinhosas. As pessoas afetuosas, elas são ternas. Elas se aproximam de alguém, alguma coisa aproxima, que ela sente aquela empatia, aquela forma carinhosa de se colocar no lugar do outro e de ser afetuoso. Isso é Deus que dá essa capacidade para a gente. E além de afetuoso, nós aprendemos aqui que as pessoas assim, elas são bondosas, porque a misericórdia gera uma situação de bondade. Eu já falei para vocês o que é misericórdia, mas eu falo de novo porque alguém não ouviu e sabe o que é. Misericórdia é quando os sofrimentos, as dificuldades, a miséria da pessoa alcança o coração da gente. Por isso que o nome é misericórdia, que vem de miséria, que é miséria, córdia, que é coração. É quando você vê alguém, poxa, está tão fragilizado, está tão fraco, é tão fraquinho, você consegue às vezes perceber a fragilidade da pessoa. E aquilo gera uma reação terna de misericórdia em favor daquela pessoa. Você olha e naquele olhar você acaba se comovendo por conta dessa atitude de misericórdia que você passa a sentir. São coisas que abrem porta para Deus, abrem brecha para Deus. Vocês podem perceber que é totalmente contrário daquilo que abre brecha para o diabo. O que abre brecha para o diabo que é ira, gritaria, ódio, ressentimento, inveja, falar mal, agredir, maltratar, agredir verbalmente, agredir fisicamente, são todas aquelas coisas que nós conhecemos muito bem para poder separar as coisas. Essas coisas abrem brecha para o maligno, mas essas coisas aqui abrem brecha para Deus na vida da gente. A misericórdia que vem junto com essa atitude de afeto, que você passa a ser uma pessoa afetuosa. Mas tem pessoas que não têm nenhum tipo de reação de afeto. Às vezes é a criação. Tem gente que não recebeu afeto quando era criança, não recebeu afeto dos pais, ele se torna uma pessoa travada com relação a dar afeto. Ele tem dificuldade para olhar para alguém e dizer, poxa, você é importante para mim, eu amo você, você é gente boa. E a pessoa não consegue ter isso. Tem gente que tem um gatilho rápido para disparar, para ficar com ressentimento, com raiva. É rápido, mas ele tem um gatilho travado para perdoar, para ter humildade, para poder ter atitudes de bondade. E as duas coisas são determinantes porque elas determinam para quem nós estamos abrindo as brechas. Para quem é que você tem
aberto brecha na sua vida? Para Deus? Se é para Deus, as atitudes são essas aqui. Ser afetuoso, bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. O que é longanimidade, gente? Pavio comprido. Digam comigo, pavio comprido. Quem é pavio curto aqui? Diga amém. Pois é. A Bíblia está dizendo para você ser pavio comprido, longânimo. Por que longânimo? Pavio comprido. Porque se você for pavio comprido, você abre brecha para Deus. Se você for pavio curto, você dá lugar e abre brecha para o diabo. O que é que a Bíblia está dizendo mais aqui? Para você ser manso. O que é manso? Manso é o Antônio Mude Brabo. A Bíblia está dizendo aqui para você deixar de ser brabo e se tornar manso. Mas tem pessoas que querem a bênção de Deus e são brabas demais. Uma pergunta já é suficiente para ele vir com 3 pedras na mão, já entender tudo errado e já vir já dando uma voadeira em cima de você por qualquer coisa. Tem gente que já vem já dando voadeira, rabo de arraia, já vem em cima, às vezes com uma coisa que você quer falar, que não tem nada a ver. Ele vive armado o tempo todo. Todas as interpretações com respeito a alguém sempre são interpretadas como está sendo atacado, e às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que parece que já amanhece o dia, é brabo o dia todo. Só responde com grosseria, só responde com brabeza. Nada tá bom. As pessoas brabas abrem brecha para quem? Para o diabo. Mas as pessoas mansas abrem brecha para quem? Para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ainda bem que vocês estão entendendo. Aí você diz o que? Deus, aumenta o meu pavio. Diga glória a Deus. Aumenta o meu pavio, Deus. Aumenta o meu pavio. E Deus vai ter que trabalhar isso aí juntamente com você para poder operar essa transformação, para ele fechar as brechas que tem dado lugar ao diabo. Aí as brechas serão fechadas. Quando essas brechas são fechadas, você percebe que uma série de problemas gerados por essas brechas, do pavio curto, da brabeza e de uma série de coisas, essas brechas são fechadas e os problemas que vêm através dessas situações, eles deixam de existir. Porque às vezes nós somos assim. Nós sempre queremos receber das pessoas aquilo que a gente não dá. A gente cobra dos outros paciência, mas a gente não tem. A gente cobra dos outros mansidão, mas a gente não tem. Cobra dos outros longanimidade e pavio comprido, mas a gente não tem. A intenção de Deus é tentar aproximar você mais dele e fazer com que você tenha as brechas abertas para ele, para que ele possa entrar na sua vida e fazer essas mudanças e resolver uma série de problemas que só vão ser resolvidos na sua vida quando você der a chance e der lugar para Deus. E esse é o último versículo. Tem mais aí? Até aí. Vamos ler mais o verso seguinte. Olha só como esse texto aí é cheio de orientação. Suportáveis uns aos outros. Às vezes você tem, não suporto fulano, não suporto Beltrano. Fulano de tal é uma mala sem alça, uma mala pesada de papelão na chuva, eu não consigo carregar. Só que a Bíblia diz
para você suportar essa pessoa. Diga glória a Deus. Porque se você não suportar, você desajusta, você desequilibra. Com certeza você reclama daquela pessoa, mas aquela pessoa também está suportando você, porque você também tem os seus defeitos, tem os seus desajustes. Você não é perfeito, mas você cobra às vezes dos outros o que você realmente não está dando. Aí Paulo vem e diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Esse problema com o perdão é coisa séria. Meu irmão, quando você não perdoa, essa é a pior brecha que a gente abre da vida da gente, é a incapacidade de perdoar. Eu já perdoei, mas não quero conversa com ele. Você ainda se afeta. Claro que perdoar não é esquecer que você não é débil mental, é quando aquela pessoa não interfere mais nas suas reações, pelo fato de existir. Tem pessoas que não perdoam e que está tão cheio de ressentimento que basta ele ver a pessoa e quando ele olha, ele já muda, ele já se transforma. O diabo já entra na história, já vê a brechona aberta. Eu não consigo ver aquele meu ex-marido, aquela minha ex-mulher. E a pessoa começa, então, a simplesmente a ter aquele problema, que ele tem que resolver aquilo. Se ficar mal resolvido, vai abrir brecha o tempo todo. E vai gerar problema para a pessoa. Paulo dizendo, ele disse essas palavras: se suportem. Tem hora que você tem que suportar. É chato, mas é meu amigo. Diga glória a Deus. Tem que suportar. Tem gente que não é fácil. A gente sabe. Mas a gente pede para Deus a capacidade de suportar determinadas pessoas. Tem pessoas que são difíceis de convivência. Tem pessoas que são metódicas. Você conviver com o metódico é difícil, você só tem que suportar e entender ele. Tem pessoas que, além de metódicas, tem outro problema, tem toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Como é difícil lidar com as pessoas que têm toque. Mas se você perceber e realmente procurar suportar, você vai conviver com ela, vai entender que ela só tem um transtorno. Minha mãe tinha toque, mas eu só vim saber depois que eu fiquei já velho, que eu fui saber o que era toque. Antigamente ninguém sabia dessas coisas. Quando eu fui fazer faculdade, que eu descobri o que era toque, eu estava na sala de aula que falaram sobre toque no dia que nós tivemos um estudo sobre isso. Minha mãe. Você sabe qual era o toque dela? Era de limpeza. Ela andava com um panozinho bem aqui na roupa, em cima do ombro. Esse pano que ela andava no ombro era feito de saco de açúcar, mas era tão branco, tão branco, tão branco, tão branco, que você não podia imaginar que aquilo era feito de saco de açúcar. Ela andava o tempo todo com uma vassoura na mão. Só não voava com a vassoura, mas ela chegava o tempo todo, ela não podia ver um lixozinho no chão, que ela já saía. As pessoas chegavam em casa e ela estava com a vassoura na mão. Se entrasse com o sapato, qualquer coisa, ela já ia com a vassoura. Já tirava tudo de aqui. Eu tinha 12 anos. Não, 11 anos. Ela dizia, não, olha, amanhã é dia da faxina. Eu era moleque. Era dia dela me dar banho. Só que o banho dela, eu sou moreno. Eu entrava moreno, saía vermelho. Que ela dava banho com aquelas bonecas. Você sabe como é o nome daquilo? Eu me esqueci o nome. E ela esfregava. Põe lá. Aí esfregava aqui. E ficava. Nesse dia ela fazia uma faxina. Cortava as unhas, limpava os ouvidos. Fazia tudo assim. Era uma loucura. Chegava de noite em casa, podia socar, já tomou banho, tem que tomar banho 10 da noite, meia-noite, e naquele tempo que eu era menino, a água não era como era hoje, assim, a gente tomava banho de
de gamela, de noite. Pensa numa água gelada. Água de gamela. Vocês não sabem o que é isso? É uma bacia que era feita de madeira, que você deixava a água ali armazenada no banheiro. Depois você ia e tirava aquilo era muito gelado. E a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. Paulo está dizendo aqui, eu tinha que suportar, porque ela era mãe, né? Não dava para questionar naquela época. Naquela época ninguém questionava a mãe. Hoje as pessoas até matam mãe, mas naquela época ninguém questionava. Mãe e pai tinham autoridade. Hoje não tem muito, não. Suportáveis uns aos outros, perdoáveis mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, diz a palavra de Deus. Continua. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado de um só corpo, e seja agradecido. Diga glória a Deus. Por que eu estou dizendo para vocês? Essas coisas abrem a brecha para Deus. E nesta noite eu estou pregando isso para vocês para dizer o seguinte: eu posso orar por você 200.000 vezes. Mas se você não observar essas coisas e não mudar, eu oro hoje aqui, você chega em casa, você vai dar lugar. Aí anula toda a oração que eu fiz aqui. Todos tenha paciência, cuidado, não dê lugar ao diabo. Você chega lá em casa, você começa a soltar os cachorros em cima de todo mundo. Você pode ter orado aqui, chega lá, o diabo abriu a brecha. Ele pega, entra de novo, os problemas continuam novamente. Mas na hora em que você entende isso, a gente ora por você, que você chegou em casa, que o inimigo provocou para abrir a brecha, aí você não abre, diga glória a Deus. E no momento que você não abre a brecha, ele não tem como entrar. Ele não entrando, ele percebeu, poxa, ele se assujeitou ao Emanuel, ele não abriu a brecha para mim. Ele se assujeitou à vontade de Deus e não a dele. Aí sabe o que a Bíblia diz, que nós lemos lá? Ele foge, por quê? Porque não encontra brecha para trabalhar e entrar na tua vida. Diga glória a Deus. Ele foge, tá, nós lemos ali que ele foge. Você se assujeita e ele vaza. Então, nesta noite, eu não sei quais são os problemas que você tem, talvez ao longo dos anos, a mesma coisa, a mesma briga, a mesma contenda, você sempre se estressando, sempre batendo boca, sempre brigando, sempre dando lugar, chamando palavrão, desequilibrando, desajustando, criando toda uma situação de contenda e entrando na vibe do inimigo. O inimigo provoca de lá, para você abrir a brecha, você entra na provocação, abre a brecha, ele entra aqui também, e tudo começa a se potencializar, e há anos você vem vivendo por conta dessa situação, desse verdadeiro turbilhão. Mas nesta noite, eu estou aqui tentando dizer para você o que nós lemos no primeiro versículo que nós lemos hoje aqui. Não dês lugar ao diabo. E se você não der lugar, com certeza você vai dar lugar para Deus. E se Deus entrar na brecha que você vai abrir, todos esses problemas e dificuldades vão cessar para a glória do nome de Jesus. Então pensa nisso e que Deus possa nos abençoar a vivermos melhor e aprendermos esses detalhes para termos de fato uma vida abençoada no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.